Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar para vocês um pouquinho a respeito das funções inorgânicas, né? Que é um conteúdo que geralmente cai no Enem, tá certo? Então, hoje vamos trabalhar um pouquinho com duas questões relacionadas a funções inorgânicas, especificamente a parte de base e a parte de sais. Uma do ponto de vista de aplicabilidade de cargas dos íons, ou seja, carga do cátion e carga do ânion, e a outra com relação à aplicabilidade do nosso cotidiano, ok? Bem, na questão 1, temos aqui o seguinte. Observe as fórmulas do sulfato de amônio, NH4,2SO4, e do hidróxido de potássio, KOH. E assinale a alternativa que apresenta a fórmula do hidróxido de amônio, que é a substância presente em alguns produtos de limpeza. Pessoal, é o seguinte, ele pede para a gente o quê? A fórmula do hidróxido de amônio. Ele é mais conhecido como amoníaco comercialmente. Onde é que eu encontro ele? Produtos de limpeza, tais como aquele limpador de vidro, conhecido como Ajax. Então, a solução de Ajax é uma solução de amoníaco, ou seja, hidróxido de amônio. Então, assim, o Enem quer que você saiba atribuir nome à forma molecular do composto. Tudo bem, mas professor, se eu não souber, se eu não lembrar, não tem problema, porque ele já te forneceu o quê? Te forneceu a fórmula molecular de um sal, que é o sulfato de amônio, e te forneceu a fórmula molecular de uma base. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse composto classificado como sal, sulfato de amônio, e vou colocar aqui embaixo, ó, sulfato de amônio, que é o NH4, mas eu tenho 2NH4 dentro do parênteses, SO4, SO4. Então, vai ocorrer uma reação dele com o KOH. Pessoal, seguinte, essa reação que nós vamos montar é uma reação conhecida como reação entre um sal e uma base, tá certo? Esse sal aqui, ele é formado pelo cátion amônio, que é o NH4, mais, com a carga mais 1, certo? E o SO4 menos 2, que é chamado ânion sulfato. Já o KOH, que é uma base segundo Arrhenius, ele é formado pelo metal alcalino, ou seja, elemento da família 1A, K+, com valência mais 1, e o OH-, que é a hidroxila, com carga menos 1. Lembrando, o NH4+, ele é um ânion composto monovalente positivo. Por que um ânion composto, professor? Porque é formado por dois elementos. Por que é monovalente positivo? A valência dele é mais 1. Já o sulfato, ele é um ânion composto bivalente negativo. Por que ânion composto? Porque tem dois elementos, enxofre e oxigênio, e bivalente negativo, pois a carga dele é menos 2. Ok? Já essa base é formada pelo metal alcalino. Se é metal alcalino, família 1A, carga é mais 1. E o OH-, carga menos 1, que é um ânion composto também, pois tem dois elementos, semelhantemente ao sulfato e ao cátion amônio, e é monovalente negativo, pois a carga é menos 1. O OH-, pessoal, ele é mais conhecido como hidroxila ou oxidrila. Está presente aonde? Em bases. Então, isso daqui é uma base segundo Arrhenius. Professor, mas o que é uma base segundo Arrhenius? É toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação iônica, liberando um cátion e um ânion, sendo o cátion diferente H+, e o ânion obrigatoriamente igual a OH-, ou seja, hidroxila. Já esse composto aqui, ele é classificado como sal, segundo Arrhenius, porque, ao ser colocado em água, sofre um processo de quebra e dissociação iônica, onde o cátion vai separar do ânion, e o cátion não pode ser igual a H+, e o ânion não pode ser igual ao OH-. Isso é a definição de sal segundo Arrhenius. Pessoal, se eu quiser encontrar os produtos dessa reação, como é que eu vou fazer? Olha, aplico uma regrinha bem fácil dentro da físico-química. Partículas com cargas opostas, a tendência é sempre a atração, a força eletrostática atrativa, enquanto partículas com cargas iguais,
a força sempre eletrostática de repulsão. Então, olha o que vai acontecer. Esse cátion NH4+, como é positivo, ele vai interagir com quem? Com o OH-, porque são partículas com cargas opostas. Então, vou formar o seguinte, como eu tenho mais um, que é o cátion amônia mais 1 e a hidroxila menos 1, então mais 1 com menos 1, 0. Então, já vou ter um composto neutro. Então, vou ter aqui a formação do NH4OH. Já tem uma formação do NH4OH, certo? Enquanto K+, que é o meu cátion, o meu metal positivo, vai interagir-se com o sulfato. Só que perceba, a carga do metal é mais 1, a do sulfato menos 2. Menos 2 com mais 1 não é 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ter 2K aqui embaixo, para quando multiplicado por 1 aqui de cima, dá mais 2. E mais 2 com menos 2 daqui, 0. Você pode pensar assim. Ô, professor, eu poderia pensar de outra forma? Pode, meu filho. Como aqui seria metal e aqui seria metal, então o que é que acontece? A carga mais 1, que é do K+, ele vem para cá para baixo, e a menos 2 do sulfato vem para cá para baixo. Beleza? Então, lembre-se aí do íon fórmula, que a gente aprendeu lá em ligações químicas, especificamente dentro da parte de ligação iônica, chegando aqui ao K2SO4. Beleza? Então, essa é a reação química. A reação que ocorre entre uma base e um sal, formando outra base e um sal. E detalhe, ó, aqui é a fórmula da base que a questão nos pergunta. O comando da questão nos pede isso, que justamente corresponde, pessoal, à letra A, B, C ou D. Letra D, como a gente pode visualizar aqui, ó, corresponde à letra D. Agora, só tenha atenção com a única coisa. Pessoal, olha para cá. Essa base aqui, ó, é a única base que é fraca e solúvel ao mesmo tempo, o hidroxiamônio, ok? Não podemos esquecer disso, tranquilo? E outra coisa, não confunda o cátion amônio, tá certo? Com gás amônia. Professor, mas qual a diferença entre o cátion amônio e o íon, o cátion amônio e o gás amônia? Pessoal, o NH3, ele é, na verdade, o gás amônia. Ele é um composto neutro. Como vocês podem observar aqui, ó, NH3 é um composto neutro. E aqui você tem um cátion amônio que não é um composto neutro. Olha a geometria desse gás amônia. Professor, qual a geometria desse gás amônia? Piramidal. Esse cátion, olha, a geometria do gás amônia é uma geometria correspondente à pirâmide, chamada piramidal. Já a geometria do cátion amônio, pessoal, ela é tetraédrica. Tetraédrica, ok? Então, são coisas completamente diferentes. Então, cuidado para vocês não confundirem. Vem muito em pegadinha. Amônio e amônia, tetraédrica. Beleza? Então, não confunde isso aí. Tranquilo? Então, resposta correta seria a letra D. Enquanto essa questão trabalha um pouco, né, em cima das cargas dos cátions e ânions e em cima de reações inorgânicas, que é muito cobrada no Enem, não só associado à fórmula do composto, mas também à estequiometria, a questão 2 trabalha um pouco de aplicabilidade no dia a dia. Então, é importante a gente ir à prova do Enem, fazê-la, sabendo a aplicabilidade de alguns compostos inorgânicos, né? Não só assim de todos, mas de, pelo menos alguns principais. Então, a questão 2 diz assim, ó, a água do mar pode ser fonte de materiais utilizados pelo ser humano, como os exemplificados no esquema abaixo. Aqui você tem um esquema que representa a obtenção de alguns compostos, como, por exemplo, cloreto de sódio, soda cáustica, o hipoclorito de sódio, o carbonato de sódio, o bicarbonato de sódio e o cloro, através de quem? Através da água. Pessoal, só um pequeno detalhe. Professor, qual seria a fórmula molecular do NaCl, simbolizado aqui pelo número 1? Pessoal, é o NaCl, o velho e conhecido sal de cozinha.
ele na verdade não é o sal de cozinha, mas 90% em torno da composição do sal de cozinha é formado pelo NaCl, beleza? Já a soda cáustica a gente conhece como sendo uma base, segundo Arrhenius, uma base forte e altamente solúvel, que é o NaOH, conhecida oficialmente pelo hidróxido de sódio, mas comercialmente com o nome de soda cáustica. O carbonato de sódio, pessoal, o carbonato de sódio, ele é um sal, segundo Arrhenius, e ele é conhecido como Na2CO3, carbonato de sódio, tá certo? O hipoclorito de sódio, simbolizado pelo número 3, é o NaClO. NaClO. E o bicarbonato de sódio é um outro sal, mais conhecido como NaHCO3. CO3. Bicarbonato. E o cloro é o cloro gasoso mesmo, Cl2. Aí diz, os materiais 1, 2, 3 e 4 existem como principal constituinte ativo de produtos de uso rotineiro, a alternativa que associa corretamente água sanitária, fermento em pó e solução fisiológica com os materiais obtidos na água do mar é. Pessoal, olha para cá, que importante. Ele quer saber da água sanitária. E a água sanitária usa como princípio ativo esse sal, ó, é o hipoclorito de sódio. Se você pegar um rótulo de qualquer embalagem de água sanitária, tem lá, princípio ativo, hipoclorito de sódio. Então, primeiro, ele vai vir o número 3, que é o hipoclorito de sódio, ok? O segundo vem fermento em pó. Pessoal, fermento em pó nada mais é do que o bicarbonato de sódio, ou também chamado de carbonato monoácido de sódio, ou também monohidrogênio carbonato de sódio, pois isso aqui é um sal ácido. E o que é um sal ácido, professor? É um sal que apresenta dois cátions, no caso o Na mais 1 e o Na+, sendo um dos cátions igual a H+, obrigatoriamente, e um ânion, nesse caso o carbonato que é menos 2. Ok? Então, o bicarbonato de sódio forma, na verdade, o fermento em pó. E a solução fisiológica, nada mais é do que o soro normal, que a gente está acostumado, é uma solução de NaCl, o velho e conhecido sal de cozinha. Então, portanto, podemos verificar que a resposta correta corresponde à letra C. Temos aqui 3, 4 e 1. Então, 3 corresponde ao hipoclorito de sódio, presente na água sanitária. O 4 corresponde ao bicarbonato de sódio, presente no fermento em pó. E a solução fisiológica, nada mais é do que uma solução de NaCl, velho e conhecido sal de cozinha. Ok? Então, cuidado com a aplicabilidade de compostos inorgânicos em questões de Enem. É importantíssimo. E frisem dentro da parte de ácidos e base, ácido nítrico, ácido sulfúrico e inclusive o ácido clorídrico, que já está no programa do Enem. Então, não podemos ir para a prova sem saber a fórmula desses três ácidos, respectivamente, características e simplesmente a classificação deles, com relação à força e também com relação à presença de hidrogênios ionizáveis. Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula.